gente, eu convidei a Márcia é uma amiga, e a gente tem uma filosofia em comum, né? A gente tem sempre, está sempre trabalhando para a saúde das pessoas, para levar informação, para levar serviço e ajudar a melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Então, isso eu tenho certeza que a Márcia tem comunga desse mesmo propósito, né? Eu queria que você se apresentasse também. Eu formei em Isso. Educação Física tem 25 anos e logo depois eu fiz uma especialização em gerontologia Uhum. e abri um centro de convivência para idosos durante alguns anos, uns 3 anos. Eu lembro desse centro do Ativitar, minha mãe foi até, ela fazia parte Pois lá da é, perto da sua casa mãe dela. fazia parte e na época nós fomos pioneiras nisso, né? Nesses. Sim. E eu acho que de tão pioneiras, como era para passar o dia, na época a procura maior era para moradia. Então, Aham. a gente ficou uns 2, 3 anos e depois nós decidimos sair do Ativitar, fechar o Ativitar. Foi uma Mas pena, né? A turma sofreu demais ali, eu acho. foi, que era bom demais, né? Era um centro que as pessoas passavam o dia, tinha apoio psicológico, tinha exercício físico, e tinha dança, tinha lanche, tinha festa, era ótimo. Mas depois disso, depois do Ativitar, fiquei né, fazendo atendimento individualizado e eu gosto demais dessa faixa etária, assim, 50 mais. Então, Sim, eu decidi me direcionar para essa faixa, de 50 para cima. E atualmente estou vivenciando, né, os 50, fiz 50 ano passado, então estou passando por todos os processos e aí é ainda mais fácil, né, da gente trabalhar com esse público. E a fica. gente, né, vivendo isso, facilita mais, porque a gente, além de estudar, a gente sente. Então, Sim. A gente experimenta junto, né? experimenta junto. E durante o ano passado, durante a pandemia, o início da pandemia e tal, eu e minha sócia, a gente começou a ver também a dor das pessoas um pouco mais velhas, acima dos 60 para mais, a gente vendo assim que essas pessoas, elas na pandemia, elas têm que ficar mais trancadas, estão mais trancadas e sem atividade física. Então, a gente pensou nisso e criamos também a Bistrong Mais, que é esse serviço de atividade física online, ao vivo, para pessoas 60 mais. A gente tem uma turminha bacana, fazemos exercício de segunda a sexta, Você falou que você meia já está hora. com um grupo bom, né, Márcia? Um grupo ótimo e assim, é muito gratificante, sabe? Ver as pessoas melhorando, tendo mais disposição, é uma melhora geral, né? Não é só física, é mental, é sociabilização. Então, assim, é bom demais. Trabalhar com exercício é muito gratificante. Ser preparadora física, né, Márcia? Então, você sabe os benefícios. Eu não sou preparadora física, mas eu sou assim, uma entusiasta assim, radical de atividade física. Eu nunca deixei de me exercitar. E quem é meu paciente, quem me conhece, sabe disso. E eu falo com todos os meus pacientes, assim, de forma que eu acho que tem que ser uma lavagem cerebral às vezes, né? Porque a gente vive o benefício da atividade física durante a vida, né? Eu falo, a gente vai falar para a turma que está 50 a mais, mas atividade física é para a vida inteira, né? E É programar para a vida o inteira. nosso envelhecimento, se a gente não inclui a atividade física, a vida fica muito difícil depois dos 60, né? É, Então a gente sabe disso. Já, isso é incontestável, eu vivo dizendo as mesmas coisas, e aqui eu vou repetir. A atividade física é uma condição que deve ser conquistada,
né? E deve virar um hábito das pessoas, como escovar o dente, como tomar o banho, como se alimentar, né? Deve ser um hábito de vida, um jeito de viver sempre em atividade. Porque o nosso aparelho, né, Marta, o nosso corpo, quando a gente estuda anatomicamente o corpo, a gente sabe que o corpo, cheio de músculos, enfim, forte, ele existe para se movimentar, É. para O atividade. princípio de Então, tudo é quando o o corpo movimento. está sem movimento, o que acontece? Né? É uma tristeza, porque assim, todos os sistemas eles ficam comprometidos. Eu falo que Comprometido. vários estudos já mostram que quem faz atividade física, comparando grupos, né, que tem uns com as mesmas características, comparando aqueles que fazem atividade física, aqueles que não fazem, ao ganho de qualidade de vida, a redução significativa da incidência de todas as doenças, né? Então, assim, quer Doenças. ficar mais forte, mais inteligente, mais bonito, mais saudável, viver mais. Faça exercício, filha. O segredo é esse. E o mais importante das pessoas estarem cientes é que as pessoas acham que a motivação, todo dia você está motivado. E não é bem Sim, por aí. Com exercício, o mais importante de tudo a palavra é disciplina. Você tem que ter disciplina, porque depois que você começa, a motivação aparece, né? sim. Depois também, quando você termina, você tem uma dose assim de endorfina, de satisfação, de dever cumprido, é maravilhosa. Agora, tem gente que acha que tem que estar motivado todos os dias, e não é verdade. Não é verdade. Eu, eu na pele, eu falo, eu amo exercício, eu, né, escolhi isso como profissão, mas não é todo dia que eu estou com vontade de fazer exercício, mas eu tenho disciplina. Então, eu faço exercício todo dia. E depois que eu termino, eu sou outra pessoa. Então, é importante salientar essa questão, porque tem muita gente que vai adiando. Ah, não, hoje eu não estou afim, não quero, eu não vou começar. Mas tem que começar, né, Kenny? E tem Não, que. a questão quem faz atividade física sempre sabe que né, esse benefício ele é imediato, né? Como você falou, você não está com vontade de fazer exatamente nesse dia que você deve fazer. Exatamente, porque a nossa bioquímica cerebral ela muda com a atividade física, né? É como se você estivesse fazendo uma coisa extremamente prazerosa. É a mesma bioquímica do prazer de fazer de comer um chocolate para quem gosta de chocolate, né? Exatamente. Então, nossa bioquímica, os nossos neurotransmissores são todos otimizados, né? A gente tem um fator neurotrófico cerebral que ajuda a melhorar nossas funções cognitivas, né? Todo o nosso aparato cognitivo melhora com a atividade física. Então, a gente tem assim, enquanto a pessoa não. Então, eu sempre falo, não faz, nunca fiz atividade física. Como é que você faz, hein, Márcia? A pessoa chega para você aí com 60 anos mais. E Eu aí, vou te nunca fez contar atividade física? a gente tem até um exemplo desse no nosso grupo, no grupo de atendimento online, tem uma das nossas clientes que ela tem 60 anos e nunca fez exercício na vida, nunca fez. E é muito importante você avaliar, né? Você saber a saúde, como anda a saúde dos seus alunos, né? Sim, Das pessoas. Então, assim, você mais que ninguém sabe. Você recebe um paciente, aí você indica, né? Atividade física. Então, a gente pede, né, que a pessoa faça uma avaliação, que ela vá num clínico, num cardiologista, para ver se tem alguma coisa que ela tem algum impedimento, né? Porque, na verdade, às vezes não pode uma coisa, mas pode outra. Exercício, eu acho que sempre pode. Os médicos que falam que a pessoa não pode fazer exercício, eles estão um pouquinho
ficaram para trás, porque antigamente tinha isso, né, Kenny? Ah, Sim. não, você tem um problema, não sei o quê, você não pode fazer exercício. É, eu tenho um Mas problema hoje na em dia coluna, é o estou no contrário. joelho, no pé, não posso fazer. É. Hoje em dia é o contrário. Você tem algum problema, você tem que fazer exercício. Porque o exercício minimiza muita coisa, previne outras e cura outras, né? Então, Sim. para tudo tem que ter o exercício. E então, assim, o E que que nessa acontece? faixa de idade, o que 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 você mais recomenda? Porque mudou muito, né? A gente conhece hoje muito mais da fisiologia do exercício, a gente mudou muito a dinâmica do exercício para os determinados fins. Então, a pessoa quer perder peso, tem um treinamento, a pessoa quer fazer É porque uma reestruturação antigamente muscular equilibrada. tem as questões, as seguintes questões. Antigamente, para você, para a pessoa emagrecer, perder peso, ela achava que tinha que fazer só atividade aeróbica, né? Que tinha que correr, que tinha que fazer bicicleta, que tinha que nadar, que era uma coisa para emagrecer. E hoje em dia, a gente, através dos estudos, a gente sabe que para emagrecer, você tem que fazer musculação. Você tem que fazer algum exercício com peso, não necessariamente musculação, porque às vezes, por exemplo, essa atividade que a gente faz online, a gente usa pesos, garrafa de água, usa, Uhum. mas tem ganho de força, porque a pessoa nunca fez, não tem hábito de fazer. Então, qualquer aparato que você use que tem um peso a mais já é alguma coisa que vai trabalhar a musculatura. Então, assim, o músculo, ele acelera o metabolismo. Então, isso ajuda no emagrecimento. Então, Sim. a primeira coisa que eu falo é que o mais importante é que a pessoa goste do que faz. Porque não adianta você ir fazer musculação, porque para ganhar massa, e você detestar e aquilo não te dá prazer. Então, às vezes, você vai fazer o pilates, vai fazer uma hidroginástica, qualquer exercício vai trazer algum benefício para a pessoa. Mas em determinados casos, quando tem a sarcopenia, uma palavra que acontece, que a gente começa a perder músculo muito cedo, até antes dos 40 a gente já começa, se deixar, né, a biologia sem nada, entrar nada, antes dos 40 você já começa a perder músculo. Então, com 50, 60, 70, acontece essa sarcopenia, que é uma perda do músculo. Então, a gente precisa de manter essa musculatura forte, porque é o músculo que sustenta o nosso corpo junto com os ossos, né, Kenny? Então, É, a questão tem várias pessoas aqui que eu tô vendo as perguntinhas, sabe, Márcia? Então, tem uma linda, que é a Dona Enói, que sempre está aqui nas nossas lives. A Dona Enói fala assim, ela uma, é uma linda, sabe? Ela é toda elegante, ela é magra, e ela fala assim, eu fiz a vida inteira exercício físico, hoje eu não aguento mais. E aí? Ou então tem será que aquela ela já pessoa que nunca experimentou fez e tem todos? medo de fazer, né? Então, o que a Márcia falou que é uma coisa muito importante é a gente adequar a atividade. Adequar aquela pessoa, né? Aquele corpo, essa história. Claro que a gente faz uma avaliação cardiovascular, a gente faz uma avaliação clínica minuciosa, a gente vai olhar as condições em que está, né, aquele organismo para identificar qual a melhor atividade para ela. Né? Isso a Márcia faz com o pé nas costas, né? Vai ali avaliar, faz uma leitura daquele corpo, faz a plicometria, composição corporal, então isso tudo a gente recomenda que seja feito. Mas o que eu acho que tem que mudar, talvez, né, na concepção, e isso já está mudando, especialmente nessa fase de vida em que a pessoa, como a dona Eloy falou, eu já fiz a vida inteira, não quero fazer mais.
Se você fez a vida inteira, você tem todo o equipamento, tem a memória da célula, né? Tem ali, então assim, eu entendo que ficar mais, às vezes, mais limitado, tem problemas articulares, problemas, muita gente tem problema de joelho, problema de coluna, tem dores. Então, o exercício, ele promove a melhora das suas dores, a melhora da sua capacidade funcional, ativa a sua autonomia, né? Especialmente durante, né, esse processo aí, como a Márcia falou, da perda de massa muscular. A sarcopenia foi um termo que ficou meio na moda aí depois da década de 80. SARS quer dizer carne, penia pouca, né? Então virou aquela terminologia para identificar a perda de massa muscular com a idade. Isso é incontestável, né? A gente sabe que, à medida que o tempo passa, se a gente não corre contra isso, né? Se a gente não corrige isso, a gente pode perder até 13%, 20% da massa muscular ao longo dos anos, né? A partir dos 60, 70 anos é até 13%, depois dos 80, até 20% da massa muscular. Então, é muita coisa. E aí perde a força, perde o equilíbrio, né? Perde a capacidade enfim, de andar, de se locomover com De ser agilidade, independente, de ser né? independente, né? Da autonomia, né, É, Márcia? autonomia. Porque sem músculo, como que faz? Você não consegue levantar uma perna. Pode observar que na rua, se você começar a observar um idoso andando, você vê muitos idosos que arrastam o pé no chão. Eles não Sim, levantam o pé, porque não tem equilíbrio, não tem estabilidade, não tem força. Para você levantar a perna para fazer o passo da caminhada, né? Você precisa da flexão do quadril ali, do músculo forte para fazer essa flexão, para tirar o pé do chão e dar o outro passo. Você tem que ter o equilíbrio do braço atuando ali junto. Então, isso tudo precisa de músculo, você precisa de força para fazer isso. E é uma coisa que a gente faz automático, né? Tá lá no sim. automático, você não pensa que lá na frente, se você não se exercitar, vai ter um preço que você vai pagar, né? Então, você Você de vai ter alguma que maneira, reaprender, né, de uma forma ou de outra, a conectar com esse movimento que é tão simples, né? Então, dona é, Enói, não desiste, não, não tá? Essa desista. turma que está aí na pandemia, em casa, né, e que está fazendo nada, vai ter uma perda muito séria Pois aí é, durante esse período, se não se mexer, né? Então, é, é esse que é o grande macete aí da longevidade, né, Márcia? Quanto o mais segredo a é gente se esse, o segredo mexe, é esse. A gente come, dorme, escova dente e tem que fazer exercício físico também. Isso tem que fazer parte da rotina, porque quer um remédio melhor do que esse? Fala sério. Às vezes, né, tem que tomar remédio todo dia para pressão, para diabetes, para isso, para aquilo. Faz exercício físico, que é um exercício que além de ser prazeroso, né, vai minimizar muita coisa. Tem gente que às vezes deixa de tomar certos medicamentos depois que começa a praticar atividade física, né? Então, sim, tem que pensar nisso. A gente faz as outras coisas todas no automático, então vamos fazer exercício físico também, no mesmo que tenha feito a automático. vida inteira. É, Vamos fazer essa isso que rotina. você falou aí do prazer na atividade e da disciplina são coisas que as pessoas às vezes brigam muito, né, Márcia? É, brigam muito, porque eu Brigam. acho Uma que esse resistência. exercício fica um sinônimo assim, é um milagre. A pessoa tem que gostar sempre. E às vezes até pode começar sem gostar e depois vai vendo o tanto que melhora, o tanto que ganho que tem, né? Então ela vai
acabar gostando, mesmo estando cansado daquilo. Pode experimentar outras coisas, Eu outros acho que tipos de exercício. experimentar é válido demais. Eu tenho uma história com atividade física, assim, muito pouco ortodoxa, porque eu já fiz de tudo na vida. E eu vou sempre mudando. Então, eu gosto de me exercitar. Isso não me faz muita falta. Eu acho que eu só fiquei sem atividade física no pós-parto. Parabéns, tá vendo? Grande Porque não tinha, exemplo. porque não tinha jeito, né? Então, assim, às vezes eu fico até um pouco, assim, eu fico até um pouco, eu tenho que tomar bastante cuidado na recomendação, porque eu acho que é tão difícil ficar sem atividade física, para mim, né? Eu gostaria que todo mundo vivesse essa experiência. Todo Exatamente. mundo fala assim, não, realmente é tão ruim. Eu falo, nossa, eu não sei como é que vocês aguentam ficar sem atividade física. E uma vez eu escutei de um cardiologista numa palestra que ele falou o seguinte, olha, atividade física é tão imprescindível que você tem que consultar o seu cardiologista para saber se você pode ficar sem fazer. Perfeito. Tá vendo? O sedentarismo, né? Essa história do sedentarismo é tão danoso para a saúde, é tão de risco que você tem que perguntar para o seu médico se você aguenta. Você aguenta ficar sedentário, né? Você aguenta. E aí eu tava aí nessa pandemia, onde as academias estavam fechadas, eu fiquei sem fazer academia. Eu, particularmente, a musculação é uma coisa que eu não me dá prazer. Eu vou lá, faço, mas o resultado final é tão interessante para mim. Aquelas dores, gente, que a gente tem de ficar sentado, de ficar tenso, aquilo desaparece. 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 Simplesmente. Então, eu fiquei aí, vou contar essa historinha para inspirar a turma. Eu fiquei aí sem fazer musculação desde o março do ano passado, né? E caminhada. E a caminhada eu subo o morro, desço o morro, mas não estou fazendo a musculação. Então, agora eu contratei um personal, uma personal, e ela tá Ótimo. vindo aqui Pois 2 vezes por é. semana. Aqui, eu simplesmente já mudei a minha energia completamente. Eu tenho uma boa energia, mas eu já virei outra pessoa, né? Já É. estou com uma outra postura, eu já estou com outro olhar, eu estou com uma outra disposição, meu sono já melhorou. Quer dizer, eu tenho todos É esses imediato, parâmetros né, Kênia? É imediato, né? imediatos, assim, em uma semana É. você consegue. Agora, é claro, né, gente? Eu tenho memória na minha célula, eu sempre fiz. Então, para aquela pessoa que nunca fez, como essa aluna da Márcia, que está indo muito bem, obrigada, que ela está vivendo agora, depois dos 60, essa experiência, né? Experiência. Eu acho que é assim, abrir um pouco para experimentar o benefício. Não pensa, não, Vai. né, Márcia? O que você acha? Vai. Não é bom E essa olha só, recomendação? Olha, não olha, pensa muito, não. Faz aí. melhora o sono, melhora a disposição, melhora o astral, porque a pessoa fica, né? Traz uma felicidade. É a pílula da felicidade, não tinha isso? Era a Sim, fluoxetina, não é? A pílula da sim. felicidade é o É. exercício, é a pílula da felicidade, porque melhora tudo, 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 tudo. Então, assim, não é só a melhora física. É a melhora mental, é o sono, é tudo. Então, assim, não tem o que falar contra. Tem que É. procurar. Você acha alguma coisa contra? Não tem. Então, assim, a gente tem que adaptar. Às vezes a pessoa não consegue sentar na cadeira e levantar com dor no joelho. Então, a gente põe levanta um pouco mais a cadeira, põe umas almofadas para o braço de força ser menor, então a dor fica menor e a gente vai trabalhando dentro das possibilidades. Mas o que não pode é fazer, assim, eu tenho dor no joelho, então eu não posso fazer. Eu tenho, né, alguma limitação, não posso. A limitação vai piorar se não fizer. Então tem que fazer, né? Tem que mudar isso. É, E
Não, eu ia Pode falar falar. da questão da menopausa, dos 50 Ah, sim, anos, né? por favor. Fala que a turma tá nessa fase, sabe, Márcia? Pois é. Então, assim, eu vivendo na pele, eu também, né? Entrei na menopausa. Então, assim, a gente tem umas mudanças que às vezes assustam a gente, né? Tem a questão, tem muita gente que conta que tem problema de sono, eu não tenho, não tive esse problema. Não sei se é também pelo fato de eu fazer exercício físico sempre, de eu ter esse hábito a vida inteira, mas isso eu não tive. Mas mudam algumas coisas. A cada década a gente sente uma mudança, né, Kenny? Sim, Mas eu acho que quem faz exercício, essa mudança é menos menos sentida, sentida, né? É menos marcada, né? menos marcada. Então, assim, tem uma coisa ou outra que se ajusta, mas muita gente que fala que perde o sono, tem as ondas de calor. Eu tive as ondas de calor, mas de qualquer maneira, tem a questão da libido. Essa questão da libido eu tive que me adaptar, que eu tive um problema de queda de libido. Então, assim, a gente tem que ir sabendo na vida, né, diante de cada dificuldade que a idade traz, fazer alguma coisa a mais para poder minimizar isso. Então, o a mais é o exercício físico, para tudo, para tudo. Nessa E fase, nós já fizemos aqui umas lives falando sobre essa história do climatério, né? As mudanças hormonais. Tanto no caso dos homens e das mulheres, né? Porque existe a perda, né? A disfunção hormonal ocorre em homens e mulheres. No nosso caso, essa disfunção ela é mais pontual, porque a gente tem a quebra aí né, a gente para de ciclar daquela forma é, tão pontual, né? Tão marcado mesmo, tão objetivo, que tem um sangramento da menstruação. Então, com a história do climatério, você tem a irregularidade menstrual e a pausa. Então, para nós, isso é muito definitivo, né? Para o homem, não, fica uma coisa mais nebulosa, mas também sentem é, alteração na energia, alteração no sono, alteração na libido, enfim, na força muscular, porque a questão hormonal, gente, nessa fase de vida, assim, depois dos 40, 50, 60 anos, o declínio hormonal, ele continua, né? Ele é progressivo, né? acontece. Então, uma outra notícia que eu vou dar para vocês, que a Márcia, né, vai corroborar comigo, é que o declínio hormonal, ele é menor, ele é menos intenso e a gente pode prolongar isso, esse período, ou seja, a gente pode deixar que esse processo seja muito mais suave, natural, sem mudanças bruscas no corpo, no humor, nos hábitos, quando a gente se exercita, quando a gente mantém a massa muscular saudável. Porque uma coisa alimenta a outra, né? A questão hormonal alimenta a massa muscular, ou seja, ajuda na manutenção da massa, dos ossos, mas também o estímulo que você dá para a massa, para o aparelho, para o equipamento osteomuscular ativado, também mantém os hormônios mais estáveis. Você concorda Exa- comigo? Exatamente, sem Então, essa dúvida. história aí da libido, essa história da disfunção sexual que existe, dessas variações aí no ciclo circadiano, que é aquele balanço, né? Aquele equilíbrio dia e noite no nosso descanso, que é o nosso sono, tudo isso fica muito mais suave quando a gente tem atividade física regular. E a É gente isso, regular, estimula né, a Fê? produção hormonal com o exercício físico. Olha que boa notícia. Sem falar na É, osteoporose, né, Márcia? sem falar na osteoporose. Então, vamos É falar muita um pouquinho? coisa.
Vamos falar um pouquinho. Para osteoporose, os exercícios mais recomendados são que tem um pouquinho de impacto, né? Para o osso poder. E muita gente fica agarrado só na questão do cálcio, né, Kenny? Que tem que tomar leite, que tem. E não, gente, o exercício físico é muito mais eficiente para que não ocorra essa perda óssea. Sim, Porque tem gente que com a idade ela vai sair do carro, antes de pôr o pé no chão, o osso quebra, a pessoa cai. sim, Não cai, não é pelo fato de tropeçar, cai porque o osso quebra, quebrou. quebrou. Então, assim, é, é, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, assim, às vezes as pessoas elas não pensam lá na frente um pouquinho, e não é muito lá na frente, não, é pouco, 10 anos para frente, e ainda tem aquele detalhe que o mundo está envelhecendo, né? O Brasil vai ser um país de muito mais gente velha do que nova. As Não, eu famílias estão anotei um ficando número aqui que eu fiquei menores. chocada. Até anotei um número aqui, hoje a gente tem em torno de 500 milhões de pessoas acima de 60 anos no mundo. Em 2025 vão ser 1,2 bilhões de pessoas acima de 60 anos. Pois é. Então isso é Então, muito sério, é né? muito Porque sério. essa sarcopenia, que é a perda da massa, né? Para quem não está chegando agora, tem gente que fica chegando, né? Se É, você está gostando dessa live, se você acha que é legal esse assunto, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Chama alguém, provoca alguém. Se você sabe que tem um amigo que está na exatamente. sua Tem faixa de uma idade, tia, tem uma avó, tem uma mãe, né? tem alguém Escuta, que está nunca é parado em tarde, né, casa. Márcia? Nunca é tarde. Nunca é tarde. É Então maravilhoso. vai no Maravilhoso. aviãozinho aqui e dá uma cutucada no seu amigo, na sua família, para todo mundo aí poder acessar essa informação, né? Uma Porque, como você coisa, falou, as pessoas estão trancadas na pandemia, mas antes da pandemia acharam um bom álibi, assim como, né? Porque tudo é álibi exatamente. mental, né? A gente acaba justificando. Ah, não posso por Tudo causa é da pandemia. justificativo. Gente, quem faz atividade física direto, não tem pandemia, não. Arranja um Não jeito, tem. vão fazer aula Você não online. viu? Agora tem a online da Bistrong, mais que ao vivo, no Zoom. A gente vê cada um fazendo. É a coisa mais linda do mundo. Você vê Pois é, as então, pessoas pessoal, se fazendo vocês estão exercício. querendo uma aula online nessa página, tem uma especialista aqui, ó, que mandem para ela a sua pergunta, mandem Pode para me ela a sua perguntar. dúvida, peçam para ela avaliar vocês, porque, olha, para ter uma saúde cardiovascular bacana, para ter uma boa condição de resistência. Ah, e outra coisa que eu ia falar que eu acho super importante em relação ao medo, Márcia, porque o que a gente tem visto hoje, a gente fez aqui várias discussões a respeito dessa história do medo, né? Está todo mundo muito medroso, certo? Nós estamos aí vivendo uma ameaça global, aí tem essa história de infecção e tal. Bom, isso aí, nós já discutimos aqui a todos os aspectos, a gente vai voltar a falar nisso, dessa história dos temores mentais, né? E de como isso se instalou na gente, como que o exercício físico deixa a gente mais corajosa. Ou o exercício físico primeiro. Tem também aquele detalhe que a gente ainda não falou da questão da imunidade, né? O exercício Sim, físico é aliado da imunidade. Você tem que. Você fica muito mais protegido quando você faz atividade física. E, e é isso aí, né, Kenny? É muito mais corajoso, porque você sabe que o seu sistema imunológico está assim a todo vapor, está preparado para enfrentar as coisas. e Muito não dá uma mais. confiança na gente muito maior para enfrentar a vida se o corpo está em dia. Exatamente. Você olha com outros olhos, né? Qualquer problema, dificuldade, o que vem, você consegue ter um raciocínio mais claro, né? Consegue enxergar as coisas de um modo mais positivo.
Eu acho que trabalha essa questão do positivo na mente da gente. A gente para de ver tudo assim com problema, tudo é difícil, tudo é, sabe? Você vê que tudo tem uma solução, né? Por pior que seja o problema, tem uma solução melhor do que aqui, do que ficar vivendo naquele circo. E uma outra coisa, assim, que fugindo um pouquinho desse assunto, mas falando a respeito do idoso em casa, por exemplo, o que a gente vê muito acontecer? O idoso está lá sentadinho no sofá, assistindo televisão, aí vem alguém, traz um copinho d'água para ele tomar água, vem alguém, ajuda ele a levantar para ir ali. Então, assim, isso não é legal. A gente tem que estimular a independência, não a dependência. Então, o idoso está com sede, vamos lá tomar água. Ele vai lá buscar a sua água na cozinha. Ele tem que levantar, arruma um modo de fazer com que ele consiga levantar sozinho, nem que tenha um apoio, um móvel para ele apoiar para se levantar, mas parar de achar que o idoso precisa de alguém para, sabe, para fazer, ele tem que ter as funções. Então, uma maneira que a gente avalia essa questão das atividades de vida diária, né? Então, tem que ser capaz de fazer o que está assim, no dia a dia. É calçar um sapato, vestir sua roupa, tomar seu banho sozinho, ir lá tomar um copo d'água, varrer a casa, né? Durante a pandemia, tem muita gente presa. Então, assim, fazer as coisas do dia a dia, a pessoa tem que ser capaz disso. E não pode ficar sempre tendo, a gente fala, ter uma babá, né? Ter uma babá para fazer tudo, para entregar tudo na mão de bandeja. Isso não é legal. Então, assim, eu acho que para quem tem pessoas mais velhas, né? De 75, 80, não deixar com que essa pessoa seja um dependente, estimular a independência no dia a dia da sua casa, né? E se você vê que tem alguém que está entrando Exato. na moda, exercício, exercício, exercício. Sentar e levantar, gente, é um ótimo exercício. É um Um ótimo exercício que você pode exercício. fazer. Ué. Você trabalha o corpo inteiro. Se você quiser usar o braço assim para dar uma ajuda, então você Um trabalha impulso. tudo. Você faz um impulso com o braço, ajuda a levantar, e é um exercício fácil de fazer, todo mundo pode sentar e levantar todo dia. Então, assim, a gente não pode colocar dificuldade para fazer exercício físico. E não pode achar que a motivação tem que aparecer para você fazer. Não. É a rotina, é a disciplina e é o remédio. É o remédio. Né? A pessoa não toma. Tem gente que toma um remédio todo dia, então toma quer o plano de saúde para sua vida? Exercício. Não é É. ficar pagando, né? É muito mais barato, Nossa, gente. não é. Hoje é o seguinte: tem duas as coisas que você falou aí que são interessantes que eu queria comentar, porque é uma coisa que eu fico fazendo lavagem cerebral, né? E aqui a gente faz uma boa lavagem cerebral nesse sentido, né? A gente pode viver sem tomar remédio, né? É muito Quebrando aí bom, né? todos os paradigmas da medicina clássica, né? E de tudo que a indústria farmacêutica vem trazendo como tecnologia, enfim, existe a necessidade sim do medicamento, nós não vamos negar isso, mas quanto menos medicamentos você incorporar na sua vida, melhor. E Melhor. a gente falou muito tempo, há um tempo atrás, sobre ansiedade e depressão. Então, especialmente nessa faixa etária, né, acima de 60 anos, a gente está vivendo aí uma situação, assim, antes dessa pandemia, já vinha essa coisa, né, essa história aí da ansiedade instalada, né, no Brasil, então, viramos aí referência mundial em ansiedade e depressão. Então, nós estamos lutando assim bravamente contra esse tipo de status. Nós temos que resistir a isso de uma forma muito inteligente,
interessante de resistir, de nos tornar sem essas variações de humor intensas, né? É a atividade física regular. E É o como que a eu falo, é Márcia a pílula da felicidade, né? como a Márcia falou bem, né? A pílula da felicidade. Então, se eu tenho um corpo, né? E esse corpo funciona, me dá estrutura, me dá segurança, porque o que a gente está falando aí todo o tempo é que todo mundo quer uma segurança fora, né? A gente quer um remédio para essa doença, a gente quer uma vacina para isso, a gente quer uma pílula, uma injeção para resolver o problema das doenças. A saúde, a estrutura, a imunidade, o cardiovascular, né? A saúde mental, ela tem relação direta aí com o seu caminhar no mundo e caminhar ativamente. E como a gente, né, Márcia, está vivendo, né, esses tempos aí, nos últimos 60, 70 anos, 50 anos, para dizer assim, um pouco menos, né? Nós estamos vivendo uma automação do mundo, né? Tudo é controle remoto, é telefone celular. Então, as facilidades urbanas, tecnológicas, vêm trazendo para nós cada vez menos atividade física. Então, isso Estimulando que o você falou, sedentarismo, né? Estimulando o super sedentarismo. importante isso que você falou, né? Quanto mais eu saio da minha cadeira para apertar um botão, para atender o telefone, para pegar o copo d'água, evitar esse marasmo, né, físico aí, de ficar essa coisa de mil controles e mil celular, computador, enfim. Escada rolante. As pessoas riem de mim. Tem uma escada rolante no aeroporto, eu vou pela escada normal. A não ser que eu esteja com uma mala muito pesada, né? Mas vou pegar a bagagem. Gente, por que eu vou descer escada rolante? Vai todo mundo na escada rolante? Já ficou no avião sentado um tempão e Já depois ficou ainda no vai pegar a avião. escada Então, rolando. são coisas que as pessoas não se dão conta, né? A gente vai incorporando, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa história que a Márcia contou aí, das pessoas tentarem, né, ter, assim, atenderem a pessoa idosa que já tem alguma limitação, né, para que ela tenha mais conforto, é exatamente o contrário, né, Márcia? É exatamente o contrário, é fazer com que ela faça as coisas e busque as coisas. Os meus alunos idosos que eu atendo presencialmente, eu tenho aluno lá de 70 e tantos, 80 anos, então, na hora de levantar e sentar do chão, eu já aviso, olha, às vezes as pessoas vão achar que eu sou até grosseira, mas eu não sou. Eu tenho que fazer com que você consiga levantar do chão sozinha. Eu não posso te dar a mão para você levantar. Você tem que dar conta de levantar sozinho. Tem que dar conta de abaixar para amarrar o cadastro do seu tênis. São coisas assim que parecem banais, mas que com o passar dos anos, essas coisas ficam difíceis até se tornarem impossíveis de serem feitas. Então, é, 50 anos é uma idade boa para você começar a fazer exercício. 60, Sim, 70. As pessoas vão viver mais, gente. Elas vão chegar aos 90 e quer ao chegar aos 100. 90 como? 90, 100 Eu hoje em quero dia. passar do 100, Você viu, vê, Márcia? hoje em dia você vê, gente, pessoas de 100, né? Mais Sim, comum. muito mais. Você vê. Então, assim, vamos passar do 100, mas com qualidade de vida, né, Kenny? Porque não dá para você chegar ao 100 dependendo dos outros para tudo, até para ir ao banheiro, né? A gente vê isso muito acontecer. Então, a pessoa não consegue andar para chegar num banheiro sozinha, sentar e levantar do vaso. Então, assim, o sentar e levantar é uma coisa que tem que ser básica, tem que ser uma função, não uma disfunção. E hoje em dia Sim, acontece essa disfunção. A pessoa não consegue, tem que pôr. Lógico que às vezes tem idoso que já está acometido e tudo, você tem que pôr as barras de segurança no banheiro, na casa. Mas, se você puder evitar chegar nesse estágio, e evitar isso como? É o exercício. É exercício físico, atividade física, tem que movimentar.
o corpo foi feito para o movimento. É uma palavra que eu falo. Sim. Para você se tornar independente, você tem que ser dependente do movimento. Pronto, é isso. Não tem outra forma, não é verdade? Então, assim, para você ter longevidade, você tem que fazer exercício. Não tem discussão. Então, é para tudo. Para menopausa, para depressão, para ansiedade, para problema cardíaco, para pulmonar, para tudo. Não tem discussão. Então, por exemplo, exercício de panturrilha é uma coisa também que é muito importante de ser trabalhado. Falando nas coisas que a pessoa pode fazer em casa, né? Então, a panturrilha, você é cardiologista, né, Kênia? Eu não vou falar bobagem, mas ela é considerada o segundo coração do corpo, não é? Porque ela faz o retorno venoso. O músculo tem que estar forte para ajudar nisso, né? Então, assim, é um exercício bobo que qualquer um pode ficar fazendo, segura, fica em pé, levanta né, fica na ponta do pé e Faz volta. a flexão do pé, mobiliza a panturrilha, né? Reduz a chance de problemas tromboembólicos. As pessoas se queixam muito, meus pés estão inchados assim do nada. Quantas horas está ficando sentado? É, Quantas fica horas está sentado. ficando só em pé, sentado? Então, essa história do retorno venoso, né? É um exercício tão fácil de fazer, como você disse, tão simples, né? E indolor, né? A pessoa, às vezes, não precisa nem levantar. Ela da É, cadeira mesmo, ela mobiliza, né? Às vezes tem então, alguma questão no quadril, alguma questão aí de força, joelho. Pode fazer essa ativação das é, panturrilhas para evitar o edema, para evitar as tromboses, né? então, não tem dificuldade. Então, a cada problema que a pessoa põe, a gente vem com uma solução. E a solução é sempre através do exercício físico. Não tem jeito, não tem volta, né? Não tem outra escolha a ser feita. Porque o ser humano tem aquela questão, né? A gente acomoda. O ser humano adora ficar acomodado naquele lugar que ele se encontra. Então, mesmo estando ruim, tá? Acostumou ali naquela situação, e aí, para fazer o movimento contrário a isso, é um parto, né, Kenny? Né? É, Para pensar que vai ter que levantar e fazer e acontecer, e tem que pôr a roupa e tem que fazer. Então, assim, às vezes a pessoa fica naquela roda viva ali da desse justificativa, né? justificativa E aí, então, a daquela vida. justificativa não existe, né, Márcia? Para nós, justificativa para ficar parado não tem. A não ser que esteja, né, já não tenha vida no corpo. Enquanto tiver vida, a gente está estimulando aí a O mobilização da movimento, vida, né? E exatamente. aí, com o corpo forte, resistente, a gente enfrenta as coisas com muito mais leveza, com muito mais coragem, né? E pode cumprir o propósito da gente de uma maneira muito mais eficiente. Isso é verdade aqui, olha. Quanto mais tempo passa, mais gosto. Deve ser do exercício, né? Sim. Exercício, E a gente, quando o corpo responde, né? A gente fica numa satisfação, né? Fica eufórico. Eu falo que endorfina é um negócio que é o melhor vício. Alguém falou aí, alguém fez um comentário aí, é o melhor vício que a gente pode ter na vida. Se é que a gente precisa ter um vício, seja esse, né? que seja esse. E é um vício bom Movimento é demais. tudo. Isso aí, Esse ano, Valério. esse ano eu me propus o seguinte, Kenny, porque assim, o exercício, quando a gente fala em exercício pesado, ele precisa o corpo precisa de tempo para recuperar, né? Você faz o Sim, exercício com uma carga muito pesada hoje, você não pode no dia seguinte já vir com a mesma carga pesada que seu corpo precisa desse respiro. sim. Mas você pode sim fazer exercício físico todo dia.
Então, hoje você faz uma coisa pesada, amanhã você faz uma caminhada. Sim. Isso não vai te impedir. Então, esse ano eu me propus, esse ano eu vou fazer 365 dias sem parar. 365 dias de Uau! exercício. Eu já estou, nós estamos no 34º dia do ano, eu estou no 34º ou quinto? Quarto, né? Muito bem, deu Então, o maior apoio, Márcia. então, assim, eu sugiro para as pessoas que estão nos assistindo para criar um desafio para elas, mas que ponha esse desafio para alguém, fale assim publicamente para alguém, porque aí você não tem como voltar atrás, né? Voltar. Você É, deu sua palavra. Então, sim. fa- faça um desafio para você de alguma maneira para o exercício físico, porque com certeza isso vai te trazer benefício. O exercício só faz bem. Eu estou vendo que a minha sogra está aqui, ela é uma pessoa muito ativa. Então, ela conta que ela foi num médico uma vez e falou assim: olha, ela tem um problema de coluna. Então, ele falou: se você parar de fazer exercício, você vai para a cadeira de roda. Então, assim, é sério, a gente não pode parar. Então, todo mundo aqui, amanhã, manda para a Quênia, manda para mim uma fotinho fazendo exercício. E E pode marca a também, a gente gente. pode criar, né, Márcia, um desafio, como você falou, eu acho esse negócio do desafio ótimo. Você coloca uma meta para você, né, vamos fazer uma avaliação, né, uma avaliação física. Vamos ver como estão os índices metabólicos, né, como que vai ser a sua alimentação para ajustar no exercício, como vai ser a sua, enfim. Vamos fazer um programa, Márcia, né, para a turma. Então, gente, quem É, tiver aí assistindo, que tiver alguém que já faz atividade física, que quer levar alguém, a mulher quer levar o marido, né? E vice-versa. Você quer levar seu filho, você quer levar seu pai, sua mãe, enfim, né? Tem um idoso que está nessa situação aí, vamos mexer com essa turma aí para melhorar o astral, para melhorar a saúde, para que a vida fique mais interessante para todo mundo, mais saudável, menos medicação, vai gastar menos dinheiro, não vai para o hospital. exatamente. É, não vai ter nada, vai ter muita coisa positiva, vai Não agregar vai na ter sua vida. infecção, né? E é claro, cuidar de todo o resto, né? Porque o exercício ele demanda uma sequência de outros cuidados que automaticamente a pessoa vai ter que tomar, né? Para poder fazer a coisa de forma eficiente. É, mas e sem falar ai, gente, me fugiu a palavra. Da autoestima, né, Kênia? A Nossa, sim, autoestima, né? Você começa a sentir que você tem um poder grande para fazer as coisas, para enfrentar os desafios. E então é isso. Eu acho que a gente pode começar o seguinte: amanhã, quem fizer exercício, põe lá, Atma Autocura, @Bistrong mais, marca a gente para a gente poder ver que surtiu efeito, né? Escutou e pôs em prática. Porque a gente não pode ficar parado. A gente tem que bater na mesma tecla e mostrar e sim, afirmar, sim. A né? gente vai ficar, você vai ficar mais inteligente, mais bonita ou bonita, né? Mais Mais seguro de saudável, ou seja, si, não tem mais seguro de desculpa, si. É. né? E não, uma coisa importante assim também dos 50 mais, né, da maturidade, essa questão de parar de ficar importando com o que o outro pensa, né? Sim, Você, né, parar de fazer porque o outro está olhando, porque o outro está deixando de fazer, então assim tem todo o lado positivo da gente envelhecer, né? A envelhecer gente, bem, né, Márcia? Aqui, envelhecer nossa, a bem. gente tá vendo? A gente achou que não ia falar uma hora, já falamos uma hora. Pois é, tá vendo? Querida, foi É, muito legal, é muito muito rico te legal. receber aqui, né? Vamos fazer Eu agradeço sempre uma demais. dobradinha. Super Ah, bem-vinda. Eu agradeço agradeço todo mundo muito. que acompanhou a gente nesse, né,
nesse papo, nessa conversa, que foi uma delícia. A gente ia ficar aqui falando a noite inteira, mas infelizmente a gente tem 1 hora. Vou pedir todo mundo aí que faça aí uma boa vibração para a noite, para todo mundo dormir bem. Façam aí uma respiração lenta e profunda. Hoje não tem meditação, porque Valéria, semana que vem tá lá, tá aí de novo, né? Então hoje a gente vai ficar só com boa noite e um agradecimento enorme, um beijo grande, Márcia. Muito Eu obrigada. que agradeço demais, foi muito bom. Obrigada, Ken. Boa noite para Beijo. todo mundo, Boa gente. noite, Até. Zé. Mandem perguntas para gente. Vamos começar o desafio amanhã. Bora lá.